seja bem-vindo a mais um semanário informativo da Vôlei TV, o espaço onde fica sempre a par das novidades do mundo do voleibol. Os destaques desta semana vão para a dupla jornada da Liga Solverde.pt, a vitória da Associação de Jovens da Fonte do Bastardo frente aos sérvios do Spartak na primeira mão dos 16 avos de final da Challenge Cup. Viajamos ainda até à Tailândia, onde a dupla portuguesa Pedrosa e Campos ficaram em nono lugar no Beach Pro Tour Challenge. O Sporting começou a dupla jornada a vencer na casa do Fiães por 3-1. Depois de dias chuvosos no norte, o sol brilhou neste sábado de jornada dupla. E as Leões de Alvalade mostraram suas garras ao vencer o Fiães por 3-1 em terras medievais. Pavilhão cheio e fianenses ao rubro. Assim começou o primeiro set, que ficou marcado por um início com muitos aces. Vanessa Paquete, com um forte ataque, marcou o quarto ponto que empatou o marcador. E assim, o jogo seguiu equilibrado. Com o bloco da camisola 22 do Fiães a funcionar, a equipa da casa abriu uma vantagem que só cresceu. E Rui Costa, treinador do Sporting, sentiu a tensão e reuniu as leoas, que voltaram com as garras de fora para empatar e ultrapassar as fianenses, com 2 blocos consecutivos de Amanda Cavalcante. Com 2 substituições de Rui Pedro Silva na sua equipa, as anfitriãs conseguiram uma aproximação no marcador, mas não foi suficiente para parar a equipa da capital, que concretizou o primeiro set aos 22-25. O segundo parcial começou com uma vantagem para as fianenses, mas um ataque de Vanessa Paquete fez as leoas ultrapassarem no marcador. O jogo seguiu equilibrado, com uma disputa de pergunta e resposta. Rui Costa fez uma substituição para tentar se afastar no marcador. Saiu a leoa 11, entrou a leoa 16. E esta estratégia mostrou sua eficiência, ao abrir 5 pontos de vantagem para o Sport e levar a primeira bola de set. O Fiães ainda conseguiu marcar 2 pontos, mas a melhor concretizadora do set, Amanda Cavalcante, com o bloco, fechou aos 25-21. Já o Leixões vai vencendo por 2-0 em sua segunda fase. O terceiro set foi de reviravolta. Como referiu o próprio treinador do Sporting, tirámos um pouco o braço, sofremos bastante. Nilda Matuca começou inspirada e abriu 4 pontos de vantagem para a equipa da casa. Rui Costa tentou abrir os olhos das leoas, mas a camisola 11 do Fiães estava motivada e cresceu esta vantagem para 6 pontos. O primeiro árbitro deu um cartão vermelho para a capitã do Sport e logo em seguida um amarelo para o treinador do Fiães. E, entretanto, a vantagem diminuiu e as leoas igualaram e ultrapassaram no marcador. Saiu bem-vinda, entrou Guevara, que logo marcou um ponto. O empate aos 17 e a disputa seguiu renhida entre as duas equipes. Rui Pedro Silva aos 23 igual pediu desconto de tempo para finalizar rapidamente o set, que mostrou seus efeitos, com o set vencido aos 25-23 e os adeptos em êxtase. O quarto e último parcial começou com um cartão vermelho para o líder da Alcateia, devido aos seus protestos no final do terceiro set. Um erro da turca Elisa Knas deu o primeiro ponto ao Fiães, que, apoiados no bloco de Matuca e Mimosa Faria, conseguiram uma boa vantagem no marcador. A vantagem cresceu e a tensão de uma possível negra fez Rui Costa motivar a sua equipa, que empatou o jogo aos 11. O meio de set equilibrado, mas em poucos momentos, com o bloco da Leoa número 4, a vantagem se transformou em 3 pontos para a equipa da capital. Rui Pedro Silva tentou mudar o rumo do jogo com 2 substituições, mas sem resultados desejados, a desfez. E com o bloco e ataque da melhor pontuadora do set, Aline Rodrigues, a funcionar, o Sporting levou a vitória aos 25-21 para a capital. O Clube Esportivo de Fiães, aqui no pavilhão municipal de Fiães, onde tivemos a oportunidade de assistir a um excelente encontro. Daniela Loureiro. Rui Costa fez um balanço positivo desta partida, já que esta semana foi recheada de voleibol para o Sporting. Começou com o jogo dos Mourinhos no domingo passado, viajámos para a Sérvia muitos quilómetros, jogámos quarta, viajámos ainda mais quilómetros para voltar na quinta, hoje fizemos 300 quilómetros, hoje fazemos mais 300 para voltar e amanhã temos mais um jogo.
e portanto o balanço que faço desta partida é positivo porque ninguém se lesionou e nós hoje já não tínhamos 3 jogadoras disponíveis para este jogo, portanto tínhamos 10 jogadoras disponíveis, ninguém se lesionou, vamos ter um trabalhão enorme para as recuperar para amanhã, mas elas têm um coração muito grande como mostraram aqui e vão estar bem de certeza e, pronto, e o balanço que faço obviamente é positivo. Rui Pedro Silva imaginou que pudesse aproveitar algum cansaço das leoas depois desta semana, mas admite que não soube aproveitar as vantagens que conseguiram tirar. Era um jogo extremamente importante para nós, vimos numa fase importante com algumas vitórias consecutivas, perante um adversário muito forte, um Sporting que tem se afirmado nos últimos anos e tem estado nas grandes decisões, com bons argumentos. Nós queríamos aproveitar algum cansaço que o Sporting pudesse ter com estas jornadas europeias e campeonato e realmente ganhámos vantagens muito preciosas que não soubemos aproveitar. E acho que a nossa equipa teve ali alguma inexperiência que acusou, porque em todos os sets nós conseguimos vantagens muito preciosas que nos podíamos dar ali um acréscimo no jogo para conseguir uma vitória importante em nossa casa. Mas conseguimos discutir até o último ponto e acho que foi importante para a nossa equipa, para o nosso público e acabou por ser um bom espetáculo. Amanda Cavalcante se mostrou feliz em ajudar a sua equipa e receber o prêmio de melhor atleta em campo. E ainda fala do cansaço que sua equipa sentiu devido à semana movimentada. É muito bom sentimento, acho que nunca tinha ganho este prémio. Fico feliz porque senti também hoje muito cansaço e o jogo foi difícil e pronto, estou feliz de ter conseguido ajudar a equipa a conseguir a vitória. Depois desta dupla jornada, o Fiéis ainda alimenta esperanças de terminar a primeira fase em 8º lugar, enquanto o Sporting encontra-se no top 3. Depois de vencerem no Castelo da Maia pela diferença mínima, as açorianas foram recebidas pelo Esmoriz, onde venceram a 10ª jornada por 3-1. Nesta dupla jornada, o Esmoriz foi sempre o anfitrião, no sábado contra o Colégio Fanor e no domingo frente ao Clube K. Apesar de estar em casa, o desfecho dos 2 jogos não foi o melhor. No encontro com as colegiais, perdeu pela diferença máxima e no domingo com o Clube K por 1-3. O primeiro set começou renhido e o orientador do Clube K, João Carronha, não escondeu a preocupação ao avistar uma superioridade das adversárias no marcador. Um ponto da açoriana Franciele Passos empatou a partida aos 11 e levou a capitã do Esmoriz, Matilde Moreira, a falar com o primeiro árbitro. Ana Casemiro, a jogadora que mais pontos marcou neste set, iniciou uma vantagem confortável para a sua equipa. Com a camisola número 1 a marcar 3 pontos de diferença, foi a vez da capitã do Clube K falar com o árbitro e o treinador das açorianas pediu time-out. Mas nada abalou as mulheres da Barrinha. Uns últimos segredos partilhados ajudaram a gerir a vantagem e levá-la até ao final do parcial. Casemiro fechou aos 25-21. O plantel de Esmoriz festejou euforicamente o primeiro ponto do segundo tempo, mas uma confusão entre os árbitros levou o primeiro árbitro a chamar o fiscal de linha e depois de conversarem, a decisão foi alterada e o primeiro ponto atribuído ao Clube K. Fernanda Terobic começou a afastar o Clube K do Esmoriz no marcador. Para reverter a situação, o treinador anfitrião trocou as Anas e as Bárbaras, colocando a segunda passadora Vieira no lugar de Casemiro e Rodrigues cedeu o lugar a Pauseiro. Estratégia que no início deu bons resultados, com o Esmoriz a conquistar 2 pontos consecutivos. Mas logo, as camisolas visitantes 10 e 15 dominaram a partida, com Cátia Oliveira a atacar e Franciele Passos a servir, foram intercaladamente dando pontos ao Clube K, até conquistarem uma diferença de 8 pontos. Uma dor de cabeça para o treinador Vítor Pinto, mas que não iria melhorar, pois com erros por parte do seu plantel, esta vantagem dilatou e um bloco da capitã congelou o marcador com uma vantagem de 10 pontos. As visitantes começaram mais um set a sobressair-se e a duplicar o resultado das adversárias. Contudo, uns erros do plantel açoriano levaram o treinador a chamá-lo. Palavras certas que deram fruto a um resultado igualmente eficaz. Apesar de algumas reaproximações do Esmoriz, as visitantes não deixaram-se ir abaixo e a partir dos 11-13, Cátia Oliveira destacou só dar 3 pontos com serviços diretos.
A capitã foi a jogadora que mais pontos e serviços realizou neste parcial. O terceiro set foi mais uma vez encerrado com um bloco, mas desta vez pelas mãos de Franciele Passos e aos 25-18. O Esmoriz demorou a regressar ao campo e foi recebido com um cartão amarelo do árbitro. No entanto, o marcador e até mesmo as açorianas pareciam estar no lado delas, com Ariana Borges a cometer 2 erros. A camisola número 4 saiu então do campo para a líbero Ariel Palermo entrar. João Carronha, ao ver que a sua alteração no 6 não estava a dar resultados, pediu time-out e o árbitro consentiu sem qualquer problema. Escutadas as palavras do orientador, as pupilas açorianas não se limitaram a empatar a partida, como também conquistaram uma vantagem de 6 pontos. Mesmo estando na reta final e com o adversário a 4 pontos de fechar a jornada, isso não demoveu o treinador Vítor Pinto de mexer no 6 em campo. E mais uma vez colocou Ana Vieira e Bárbara Pauseiro no lugar de Ana Casemiro e Bárbara Rodrigues. Mexida que mais uma vez se mostrou sensata e deu resultados. Além de destabilizar as açorianas, as mulheres da Barrinha ainda marcaram 2 pontos. Mas um erro da anfitriã, Ana Silva, deu a bola para o outro lado do campo. A capitã açoriana Oliveira recebeu sorridente a oportunidade de servir, que foi bem calculado, e mesmo com um Esmoriz a correr atrás, já não havia forma de reverter o fecho do jogo aos 25-20. O treinador do Esmoriz, Vítor Pinto, admitiu que ofereceu o jogo ao adversário. Oferecer mais jogo, ou seja, falhamos muitos serviços, falhamos muitos ataques, demos muitos pontos ao adversário. E isso acabou por ser a diferença. No final, no início dos sets, o adversário ganhou vantagem e depois, ganhando vantagem, tem mais facilidade em gerir o jogo. Já João Carronha, treinador do Clube K, felicitou o plantel pela sua prestação e adaptação a novas posições no campo e apontou o bloco como o grande divisor de águas entre o primeiro e os últimos 3 parciais. Falhou, acima de tudo, nesse primeiro set foi a nossa incapacidade para blocar. E os Esmoriz têm atacantes fortíssimas. Sabíamos que o bloco era muito importante, ainda que não fosse para blocar e logo o ponto, pelo menos que nos permitisse transição. A partir do momento em que conseguimos acertar a nossa marcação e mesmo tecnicamente corrigir o posicionamento dos braços que não estavam tão bem, aí começámos a conseguir jogar, começámos a defender, começámos a blocar e quebrar um pouco o ímpeto do outro lado. Quero dar os parabéns a este grupo, porque acho que devem estar todas muito orgulhosas. O treinador está, porque não é fácil jogar assim, não é fácil treinar com um grupo reduzido. Portanto, sair de um fim de semana destes com 2 vitórias é muito bom e motivo de muito contentamento. Contentamento esse que a capitã do Clube K não escondeu e destacou o crescimento e reconstrução do clube. Nós tivemos uma fase muito má, começamos muito mal o campeonato e agora é ter paciência e construindo o nosso castelinho de pouquinho a pouquinho para tentar chegar no mais alto que a gente puder. Cátia Oliveira foi a melhor concretizadora com 20 pontos e eleita a melhor jogadora da partida. Emocionada, revelou o significado que tinha esta atribuição. Significa muito para mim, com certeza. Tenho jogado fora da minha posição, como todos sabem. Tenho dado muito de mim, me dedicado muito, porque acho que é um esforço de todos e temos que fazer o máximo para honrar o clube e o voleibol, que acima de tudo que eu amo tanto. Para a 11ª jornada, o Esmoriz e Clube K jogam contra o Braga e Benfica respectivamente. Ambos os treinadores fazem uma antevisão difícil deste encontro. Vamos esperar a entrega, a luta e continuar a trabalhar. Não é um adversário que esteja propriamente ao alcance dos Esmoriz, pelo menos na teoria. Difícil. O Braga tem feito um campeonato excelente. Com esta dupla vitória, o Clube K arrecadou mais 5 pontos para a classificação da Liga Solverde.pt. Olhemos agora os restantes resultados desta dupla jornada. No sábado, o Leixões foi o único anfitrião a vencer e por 3-0. Já o Colégio Fanor e Benfica também ganharam pela diferença máxima, mas em casa do Esmoriz e Vitória respectivamente. O Vila Condense visitou as Tigres e venceu por 3-1. E para fechar esta jornada, o Porto foi recebido pelo Braga e saiu triunfante por 3-1. Já o domingo foi marcado por discrepâncias, enquanto o Colégio Fanor, Castelo da Maia, Porto e Vitória foram os grandes vencedores pela diferença máxima
frente ao Clube Sportes da Madeira, Sporting de Espinho, Clube de Fiães e Ginásio Vilacondense, respectivamente, o Sporting e Leixões saíram triunfantes, mas por 3-2 frente ao Benfica e Braga. Olhamos agora para as mudanças que a classificação da Liga Solverde.pt sofreu depois de um fim de semana de dupla jornada. E a começar pelo pódio, temos um regresso do Colégio Ifanor ao primeiro lugar. No entanto, lembro que o jogo respectivo à 8ª jornada, entre o Porto e o Castelo da Maia, ainda não foi realizado, tendo data marcada para o dia 2 de dezembro. Dado isto, o Porto poderá voltar ao seu lugar de ouro, uma vez que tem o mesmo número de vitórias e menos um jogo que as colegiais. O Sporting manteve o seu terceiro lugar e a grande subida vai para o Benfica, que de sexto foi para o quarto lugar. Consequentemente, o Vitória e o Braga desceram um lugar, estando agora no quinto e sexto posto. E a finalizar os 8 primeiros, temos o Leixões e Fiães, por esta ordem, que trocaram então de lugares. Já no restante tabela classificativa, não houve grandes alterações, à exceção do Vilacondense e Esmoriz, que com mais uma vitória ultrapassaram as Tigres. Na Liga Una também houve dupla jornada, mas apenas para o Sporting e Vitória. Nos 2 jogos, os conterrâneos da capital, Águias e Leões, venceram a equipa do berço de Portugal. Apesar de não ser dupla jornada na Liga Masculina, o Vitória teve um fim de semana recheado de voleibol na capital. No sábado, disputou a 10ª jornada na casa do Benfica. Já no domingo, foi visitar o vizinho das Águias, os Leões, para o jogo relativo à primeira jornada. Devido à participação dos jogadores do Sporting nas competições internacionais, não foi possível realizar a partida na data prevista. O Vitória começou esta dupla jornada a perder pela diferença máxima na casa dos encarnados. Os anfitriões não tardaram a distanciar-se dos conquistadores. Pearson Nensenko destacou-se como o melhor marcador neste primeiro set. Aos 21:15, o treinador Marcel Matz sentiu-se confortável em fazer mexidas no plantel. Bernardo Westermann e Nuno Marques trocaram com Hugo Gaspar e Tiago Violas, respectivamente. Ao ver a sua equipa a errar e os vitorianos a pontuarem, ameaçando uma aproximação na reta final, desfez a substituição e deu umas últimas palavras ao plantel. Palavras sábias que fizeram a camisola encarnada 11 colocar um ponto final no set aos 25-21. O segundo set foi o mais renhido de toda a partida. Se para muitos o número 7 é o número da sorte, para as Águias este foi o ponto de partida para a construção de uma vantagem. Mas não conseguiram levá-la a bom porto. Depois de repetir a substituição do parcial anterior, 2 pontos consecutivos do visitante Manuel Figueiredo fizeram o treinador das Águias pedir time-out. E Peter Wolf fechou então a partida aos 25-22. No terceiro parcial, o set voltou a ser o marco para as Águias levantarem voo, e desta vez foram mais consistentes e conseguiram levar a vantagem de 11 pontos até ao final da partida. Mas esta foi finalizada pelo adversário depois de um serviço mal calculado aos 25-14. No dia seguinte, a equipa do berço do Portugal foi visitar os conterrâneos do anterior adversário. Um jogo decisivo, dado que colocava frente a frente 2 equipas que disputavam o acesso ao lugar de prata. O primeiro set foi de tirar a aspiração a todos os adeptos das bancadas e a fala aos treinadores, que limitaram-se apenas a fazer substituições sem nunca pedir time-out. Um parcial a ser disputado ponto a ponto até ao final, sem nenhum lado do campo ceder. Empatados aos 23, as emoções ficaram ao rubro. Emmanuel Tombion entrou no lugar de José Angulo e durante o tempo de substituição, José Coelho aproveitou para dar umas dicas. Mas Manuel Figueiredo não deu hipótese aos Leões e marcou. Se parecia que o fim estava próximo, um bloqueio para fora levou o parcial às vantagens. Eugene Stewart não escondeu a decepção, mas os vitorianos não baixaram os braços e John Gruveus e Pedro Albuquerque lutaram pela conquista do primeiro set, um parcial marcado pelas dificuldades que o Vitória causou. A nossa equipe não começou muito bem o jogo, muitos erros, alguns erros de comunicação,
é uma coisa que vem acontecendo frequentemente, que a gente tem que melhorar. Provoca sempre muitas dificuldades aqui no João Rocha, portanto isso não era surpresa para nós. Fizemos um set um pouco abaixo do primeiro parcial de ataque, nivelamos o jogo com o Vitória e não conseguimos comandar de forma sólida e digamos que tranquila o parcial. Mas os Leões não beijaram a juba e começaram o segundo set a adiantar-se no marcador. Se por um lado o orientador dos verdes e brancos estava tranquilo, o mesmo não se aplicava a Nuno Pereira, que pediu time-out depois de um serviço direto de Wagner Silva. Os conquistadores ainda idealizaram um empate aos 10, mas nem a segredar a bola foram bem sucedidos. E a equipa da caça levou até ao fim a sua superioridade, graças a Wagner, que marcou 11 dos 18 pontos dos Leões. O set foi encerrado com um erro de serviço do conquistador Miguel Cunha. No terceiro tempo, os conquistadores conseguiram finalmente um empate aos 10 e, apesar de terem dificultado a vida ao Sporting, os Leões mantiveram a juba erguida. Ao entrar na reta final, Wagner Silva foi mais uma vez a estrela da equipa e conseguiu conquistar uma vantagem, 24-20. E o set voltou a ser encerrado com um erro de serviço dos vitorianos. Quanto a estas sucessivas aproximações aos 10 pontos, o capitão do Vitória não ficou indiferente. Nós sabemos que hoje não jogamos ao nosso nível. Também não posso deixar, e peço desculpa dizer isto aqui, mas também não posso deixar de falar de outros assuntos, porque segundo e terceiro set, quem viu este jogo claramente ali na casa dos 10, quando o jogo estava empatado, houve sempre um ou outro erro de arbitragem, erros claros, não estamos aqui a falar de uma bola que pode não ter sido, foram erros claros. No segundo e no terceiro set nos tiraram do jogo. Entrada para o quarto set, que o treinador do Vitória lamentou ter sido o último. Este jogo fosse para o quinto set, seria muito mais justo, por aquilo que as duas equipas apresentaram. O Sporting, mérito no processo de servir e blocar, na transição. Nós, agora nesta parte final, tivemos algum demérito nas nossas transições, ou seja, tivemos bolas para continuar a avançar no marcador e não conseguimos concretizar. Quando não concretizamos, o adversário tem o seu valor e não nos permite continuar a jogar. E, de facto, o Vitória dominou o último tempo até aos 5-11. Depois, os Leões aproximaram-se aos 10-11 e, a partir daí, o set foi decidido ponto a ponto até aos 22. Igualmente, como aconteceu nos outros sets, Wagner Silva foi o protagonista. Uma equipa unida, atrás do prejuízo, porque andávamos atrás do marcador e conseguimos ser agressivos e fechar os contra-ataques e, portanto, começando nele que assumiu as bolas de maior dificuldade e a equipa toda depois foi atrás. O apito final soou aos 25-22. Apesar de uma dupla derrota, o capitão Carlos Fidalgo garante que a equipa continua motivada para atingir os objetivos. Nada vai mudar o processo e os objetivos que nos propusemos este ano. Já Wagner Silva, que foi o grande destaque desta jornada, com 38 pontos, destacou a equipa e o sétimo jogador. Exatamente, vocês são o nosso sétimo jogador, são muito importantes para nós. Eu convido vocês sempre a virem. O nosso grupo é um grupo muito forte. Com todo respeito aos adversários, mas nós temos um belo grupo. O Sporting fez assim um fim de semana de dupla jornada a garantir que o seu lugar é o segundo no pódio. O Viana também somou mais uma vitória, mas na casa do Esmoriz e por 3-0. O Castelo da Maia e o Sporting de Espinho também foram visitantes felizardos frente ao Santo Tirso e à Académica de Espinho, mas por 3-2. A Fonte do Bastardo e o Leixões, à exceção do Benfica, foram os únicos anfitriões a vencerem em casa. Ambos por 3-1 e frente à Fonte do Bastardo e à Académica de São Mamede por esta ordem. Vamos ver como estão agora as classificações na Liga Una. O Benfica continua invicto, já o Sporting tirou o lugar de prata ao Vitória depois de jogar a jornada em falta. Do quarto ao sétimo lugar, as equipas mantiveram os seus lugares, sendo ocupados pela seguinte ordem: Fonte do Bastardo, Castelo da Maia, Leixões e Sporting de Espinho. A novidade vai para o Viana, que consegue agora garantir um lugar nos 8 primeiros. À exceção da Académica de Espinho, que
desceu para o 9º lugar. Os últimos 6 lugares não sofreram mais nenhuma alteração. A Associação de Jovens da Fonte Bastardo saiu sorridente dos 16avos de final da Challenge Cup. No jogo da primeira mão, na casa dos sérvios do Spartak, os açorianos venceram pela diferença máxima e com os parciais 27-25, 25-21 e 25-23. A segunda mão está agora marcada para a quarta-feira, dia 29 de novembro, às 20h30 na Praia da Vitória. De notar que a Fonte do Bastardo não é iniciante nesta competição e o ano passado ficou em 3º lugar. Já o Sporting Clube de Portugal recebe esta quinta-feira às 19h30 os italianos Monza, em Alvalade, para disputar a primeira mão dos 32avos de final. Já na Liga dos Campeões, as águias vão até à Alemanha esta quinta-feira para defrontar os campeões do país, Berlin Recycling Volleys. O jogo diz respeito à primeira jornada da Pool C da 4ª ronda. Mas não é só o masculino que tem competições fora de Portugal. As jogadoras do Porto também marcam presença nos jogos da Taça SEB. Na próxima terça-feira, dia 28, serão as anfitriãs das francesas B-Series para a primeira mão dos 8avos de final. Apesar do frio que se faz sentir nas praias portuguesas, Pedrosa e Campos não têm parado e ficaram em 9º lugar no Beach Pro Tour Challenge, desta vez realizado na Tailândia. Relembro que a dupla portuguesa já conseguiu anteriormente esta classificação no Beach Pro Tour Challenge de Goa. Esta conquista dá-lhes mais 460 pontos para o ranking da FIB. Com 15 torneios já realizados, somam no total 3.944 pontos. Com os olhos postos nos Jogos Olímpicos de 2024 de Paris, os bicampeões nacionais estão em 15º lugar no ranking provisório das Olimpíadas. 12 torneios e 4.740 pontos são os números que garantem este posto. Pedrosa e Campos viajam agora para as Filipinas, onde irão participar no Beach Pro Tour no Bali, marcado entre os dias 30 de novembro a 3 de dezembro. Sem mais demoras, passemos então para a agenda desta semana. Na Liga Una, a Sport TV marca presença em Espinho, onde os Tigres recebem os Leões às 16 horas deste sábado. Por sua vez, a Bola TV também conta com a presença das Tigres, mas da ligasolverde.pt e na Casa do Leixões no domingo às 15 horas. E por hoje é tudo. Obrigada por ter estado desse lado. Fique bem, fique com a sua Bola TV, o lugar onde nunca fica de fora das novidades do mundo do voleibol.